Treinamento mental como ferramenta diária de aperfeiçoamento geral em atletas de vôlei iniciantes. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Agosto de 2026. Epígrafe com ficha técnica resumida do estudo. O presente artigo insere-se no campo das ciências do esporte, com ênfase na psicologia aplicada ao treinamento de jovens atletas. Delimita-se como objeto de estudo o treinamento mental utilizado como prática diária e sistemática, voltado ao aperfeiçoamento geral de praticantes iniciantes de voleibol. A relevância da investigação reside na crescente valorização das habilidades psicológicas no desempenho esportivo, mesmo em estágios iniciais de formação, e na escassez de estudos que articulem, de modo acessível e fundamentado, estratégias cotidianas de preparação mental com as demandas específicas dessa modalidade. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica. Adotou-se um recorte metodológico de natureza qualitativa e exploratória, baseado na análise integrativa da literatura nacional e internacional, com o propósito de sintetizar evidências, identificar lacunas e propor orientações práticas alicerçadas no conhecimento científico. Espera-se que o trabalho contribua para preencher uma lacuna na intersecção entre a psicologia do esporte e a pedagogia do voleibol, oferecendo subsídios para treinadores, educadores físicos e atletas que buscam potencializar o desenvolvimento global de iniciantes por meio de intervenções mentais simples, porém consistentes. Resumo: o treinamento mental tem sido amplamente reconhecido como um componente essencial para o alto rendimento esportivo, porém seu emprego em contextos de iniciação ainda é subutilizado e pouco sistematizado. O presente artigo tem como objetivo analisar a aplicação do treinamento mental como ferramenta diária de aperfeiçoamento geral em atletas de voleibol iniciantes, sintetizando fundamentos teóricos, evidências disponíveis e propondo diretrizes práticas. A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e bibliográfica, fundamentada em uma ampla revisão de literatura que contempla autores clássicos da psicologia do esporte e estudos contemporâneos publicados preferencialmente nos últimos 10 anos. Foram consultadas bases indexadas como Cielo, PubMed, periódicos CAPES e Google Scholar, priorizando obras que relacionam treinamento de habilidades psicológicas, voleibol e desenvolvimento de jovens atletas. Os principais achados indicam que a incorporação de rotinas diárias de treinamento mental, envolvendo técnicas como estabelecimento de metas, visualização, autorregulação emocional e atenção plena, mindfulness, favorece o desenvolvimento de competências psicológicas transversais, como a autoconfiança, a concentração, o controle da ansiedade e a resiliência. Observou-se, ainda, que tais práticas, quando adaptadas ao estágio maturacional e às demandas específicas do voleibol iniciante, contribuem não apenas para a melhoria do desempenho técnico-tático, mas também para a formação integral do atleta, promovendo maior adesão à prática esportiva e bem-estar subjetivo. A literatura evidencia que mesmo intervenções de curta duração, desde que consistentes, geram efeitos positivos mensuráveis na autopercepção de competência e na capacidade de lidar com erros e adversidades. Conclui-se que o treinamento mental diário configura uma estratégia viável, econômica e de alto impacto para o aperfeiçoamento geral de atletas iniciantes de voleibol, recomendando-se sua inserção planejada nas sessões de treino e a realização de novos estudos longitudinais que avaliem seus efeitos em longo prazo. Palavras-chave: treinamento mental, voleibol, atletas iniciantes, psicologia do esporte, autorregulação, aperfeiçoamento esportivo. Introdução. O voleibol contemporâneo exige dos praticantes não apenas domínio técnico e condicionamento físico, mas também um repertório sofisticado de habilidades psicológicas que possibilitem tomadas de decisão rápidas, comunicação eficaz e manejo das intensas flutuações emocionais inerentes à modalidade. Martens, 2012. Se tais demandas são evidentes no alto rendimento, não se pode ignorar que os fundamentos do desenvolvimento esportivo são construídos desde as etapas iniciais da formação atlética.
Paradoxalmente, o treinamento de competências mentais em atletas iniciantes permanece como uma área marginalizada, frequentemente eclipsada pela ênfase excessiva nos aspectos motores e táticos. Vê a Lei, 1986, Gold, Weinberg, 2019. Questiona-se, portanto, de que maneira o treinamento mental, quando integrado como prática diária, pode contribuir para o aperfeiçoamento geral de jovens atletas de voleibol que se encontram em fase de iniciação. O objetivo geral deste estudo é analisar o papel do treinamento mental diário como ferramenta de desenvolvimento global em atletas de voleibol iniciantes. Especificamente, pretende-se a sistematizar os principais fundamentos teóricos que sustentam o treinamento de habilidades psicológicas no esporte, b. Identificar as necessidades psicológicas típicas de atletas iniciantes de voleibol, c. Propor estratégias de intervenção mental adaptadas à realidade cotidiana desses praticantes, e d. Discutir as evidências disponíveis sobre os efeitos de tais práticas na performance e no bem-estar. A justificativa teórica reside na necessidade de preencher a lacuna existente entre a vasta literatura sobre treinamento mental no esporte de elite e as escassas produções voltadas para a iniciação esportiva. Em termos práticos, o trabalho oferece subsídios para treinadores e profissionais da educação física que atuam na base, instrumentalizando-os a promover um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. A relevância do tema é amplificada pelo cenário atual, no qual a exposição precoce a cobranças competitivas e o abandono da prática esportiva entre adolescentes atingem índices alarmantes. Silva, Santos, 2020. Nesse contexto, o fortalecimento de recursos psicológicos desde as primeiras experiências com o voleibol pode atuar como fator protetivo e catalisador do talento. Conforme adverte Orlick, 2008, a excelência esportiva não é fruto do acaso, mas de um processo deliberado de aperfeiçoamento que integra corpo e mente de forma indissociável. 2. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos do treinamento mental, alicerces teóricos e conceituais. O conceito de treinamento mental, por vezes referido como preparação mental ou treinamento de habilidades psicológicas, remete a um conjunto estruturado de técnicas e rotinas destinadas a desenvolver competências como autoconfiança, concentração, controle emocional, motivação e coesão de equipe. Weinberg, Gold, 2019. A expressão em língua inglesa Mental Skills Training, treinamento de habilidades mentais, em tradução livre, sintetiza a ideia de que tais capacidades são passíveis de aprendizagem e aprimoramento, assim como as habilidades físicas. Longe de constituir um modismo, a abordagem encontra respaldo em décadas de investigação científica, com raízes na psicologia cognitivo-comportamental, na teoria social cognitiva e nos estudos sobre autorregulação. Bandura, 1997. Um dos pilares fundamentais é a teoria da autoeficácia proposta por Bandura, 1997, segundo a qual a crença do indivíduo em sua capacidade de organizar e executar cursos de ação exerce influência determinante sobre o desempenho, a persistência e a resiliência frente a obstáculos. Para o atleta iniciante, que se depara constantemente com erros e frustrações, a construção gradual de expectativas de eficácia pessoal torna-se condição indispensável para a continuidade no esporte. Outro marco teórico imprescindível é o modelo conceitual de confiança esportiva desenvolvido por Vealey, 1986, que distingue a autoconfiança disposicional, da autoconfiança situacional, ambas influenciáveis por intervenções psicológicas estruturadas. Vealey, 1986, também enfatiza a importância do que denominou Sport Confidence, confiança esportiva, tradução do inglês, construto que reflete a certeza do atleta acerca de sua habilidade para ter sucesso no contexto competitivo. Adicionalmente, as contribuições de Orlick, 2008, sobre a busca da excelência reforçam a premissa de que o foco mental deve ser cultivado diariamente. Orlick, 2008, introduziu conceitos como o compromisso com a excelência e a importância da visualização, defendendo que a mente necessita ser treinada com a mesma disciplina e regularidade com que se treina o corpo.
Na atualidade, tais ideias se expandiram com a incorporação de práticas baseadas em mindfulness, atenção plena, em português, definida como a capacidade de direcionar a atenção para a experiência presente com aceitação e sem julgamentos, Kabat-Zinn, 1994. Estudos recentes têm demonstrado que protocolos adaptados de atenção plena melhoram a concentração e reduzem a ansiedade competitiva em jovens atletas. Almeida, Costa, 2021, Pereira, Lima, 2022. 2,2 O atleta iniciante de voleibol: características, desafios e necessidades psicológicas. A iniciação esportiva no voleibol ocorre, em geral, durante a infância ou início da adolescência, períodos marcados por intensas transformações biológicas, cognitivas e psicossociais. O praticante iniciante enfrenta o duplo desafio de assimilar os fundamentos técnicos do jogo, como saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa, e, simultaneamente, desenvolver competências sociais e emocionais para lidar com a dinâmica de grupo e com as pressões competitivas. Ferreira, Mendes, 2019. Diferentemente do atleta experiente, cujo repertório motor e tático já se encontra parcialmente automatizado, o iniciante dedica grande parcela de seus recursos cognitivos ao processamento consciente das ações motoras. Essa sobrecarga reduz a capacidade residual para o automonitoramento emocional e a leitura tática do jogo. Fonseca, 2018. Pesquisas nacionais apontam que as principais barreiras psicológicas enfrentadas por jovens voleibolistas incluem o medo do erro, a dificuldade em manter a concentração durante partidas longas e a baixa tolerância à frustração diante de derrotas ou desempenhos abaixo do esperado. Oliveira, 2020. A cultura esportiva predominante em muitas escolinhas e clubes ainda privilegia a correção técnica imediata e a ênfase no resultado, negligenciando o processo de aprendizagem e o fortalecimento da autoconfiança. Essa lacuna pode gerar ansiedade excessiva, abandono precoce e a consolidação de crenças limitantes que acompanham o atleta ao longo de toda a sua trajetória. Santos, Carvalho, 2023. Nesse contexto, o treinamento mental apresenta-se como uma ferramenta capaz de suprir demandas psicológicas típicas da iniciação, uma vez que oferece estratégias concretas para a autorregulação emocional, o estabelecimento de metas realistas e a reinterpretação positiva dos erros. É fundamental, contudo, que tais estratégias sejam adaptadas à maturidade cognitiva dos praticantes, utilizando linguagem acessível e metáforas compatíveis com o seu universo de referência. Costa, Almeida, 2022. A literatura internacional corrobora essa visão, demonstrando que intervenções psicológicas em idades precoces produzem efeitos duradouros sobre o desenvolvimento pessoal e esportivo. Henriksen et al., 2016, Holt, 2016. 2,3 Estratégias práticas para a implementação diária do treinamento mental. A transposição dos fundamentos teóricos para a rotina de treinos exige a seleção de técnicas que sejam, ao mesmo tempo, eficazes e factíveis no contexto da iniciação. Diversos autores sugerem que a consistência diária, mesmo que em sessões breves, é mais determinante do que a duração ou a complexidade das práticas. Weinberg, Gold, 2019, Vealey, 1986. A seguir, são descritas as principais estratégias recomendadas pela literatura, todas elas passíveis de serem incorporadas ao ambiente de treino de voleibol iniciante. O estabelecimento de metas de curto prazo constitui um dos recursos mais documentados. Bandura, 1997, já demonstrava que metas específicas e desafiadoras, porém alcançáveis, elevam a motivação intrínseca e a percepção de progresso. Para o jovem atleta, uma meta como acertar o saque para a zona-alvo em ao menos 4 de 10 tentativas é mais eficaz do que recomendações vagas do tipo concentre-se. O monitoramento diário dessas pequenas conquistas, por meio de registros simples conduzidos pelo próprio atleta ou pelo treinador, reforça a autoeficácia e cria um ciclo positivo de engajamento. Locke, Latam, 2002.
A técnica é conhecida no inglês como goal setting, estabelecimento de metas, em tradução livre, amplamente validada em psicologia do esporte. A visualização, também denominada prática mental ou ensaio cognitivo, consiste na criação vívida de imagens mentais de execuções bem-sucedidas. Orlick, 2008, detalha como a visualização diária, realizada por poucos minutos antes ou após o treino físico, auxilia na consolidação de circuitos neurais envolvidos na coordenação motora e na confiança para executar gestos técnicos. No voleibol iniciante, pode-se solicitar que o atleta imagine, com os olhos fechados, a trajetória correta do braço no momento do ataque ou a postura adequada durante a recepção do saque. Estudos recentes com neuroimagem corroboram a hipótese de que a visualização ativa regiões cerebrais similares às mobilizadas durante a execução real do movimento. Ribeiro, Martins, 2021. A versão moderna dessa técnica incorpora o conceito de PETTLEP, sigla em inglês para Physical, Environment, Task, Timing, Learning, Emotion, Perspective, um modelo que enfatiza a inclusão de sensações físicas, ambientais e emocionais para aumentar a efetividade do ensaio mental. Holmes, Collins, 2001. As rotinas de respiração e autorregulação emocional compõem outro eixo fundamental. A respiração diafragmática, por exemplo, é uma ferramenta simples que pode ser ensinada a atletas de qualquer idade e aplicada em momentos de tensão, antes de um saque decisivos ou durante os intervalos, para reduzir a ativação fisiológica e recuperar o foco. Martens, 2012. Em paralelo, exercícios breves de atenção plena, mindfulness, do inglês, que se traduz como atenção plena e se refere à prática de focar intencionalmente a consciência no presente, vem ganhando espaço. Almeida e Costa, 2021, conduziram um estudo com atletas adolescentes e observaram que apenas 8 minutos diários de prática de atenção plena, durante 4 semanas, resultaram em melhora significativa na concentração autorrelatada e na qualidade do sono. A simplicidade dessas intervenções favorece sua manutenção em longo prazo, condição essencial para a internalização das habilidades. Por fim, cabe destacar o valor do diálogo interno positivo. Muitos iniciantes desenvolvem um padrão autocrítico severo, com verbalizações internas como: sou péssimo nesse fundamento. O treinamento diário pode incluir a substituição gradativa desses pensamentos por afirmações orientadoras, como: vou me concentrar na posição dos pés e dar o meu melhor. A literatura denomina essa estratégia de self-talk, autofala, na tradução para o português, e meta-análises recentes confirmam seu efeito moderado sobre o desempenho, especialmente em tarefas que exigem precisão motora fina. Santos, Carvalho, 2023, Hetz e Georgiades et al., 2019. 2,4 Evidências de efetividade e lacunas na literatura. Embora o corpo de evidências sobre treinamento mental no esporte de elite seja robusto, pesquisas focalizadas especificamente em atletas iniciantes de voleibol ainda são incipientes. Estudos transversais e quase experimentais realizados nos últimos anos têm oferecido, no entanto, indicadores promissores. Oliveira, 2020, por exemplo, comparou 2 grupos de praticantes de voleibol de 11 a 14 anos, sendo que um deles recebeu intervenções diárias de estabelecimento de metas e visualização por um período de 8 semanas. Os resultados mostraram ganhos estatisticamente significativos na autoconfiança situacional e no desempenho do saque, além de menor variabilidade da frequência cardíaca em situações de pressão. Em outra investigação, Ferreira e Mendes, 2019, verificaram que jovens atletas submetidos a um programa integrado de treinamento de habilidades psicológicas reportaram maior satisfação com a prática esportiva e menor intenção de abandono ao final da temporada. Em âmbito internacional, a revisão sistemática conduzida por Henriksen et al., 2016, sobre intervenções psicológicas em contextos de formação esportiva identificou que as abordagens mais efetivas eram aquelas que combinavam múltiplas técnicas e as inseriam de forma ecológica no cotidiano dos treinos.
Os autores alertam, contudo, para a heterogeneidade metodológica dos estudos e para a carência de pesquisas longitudinais com segmento prolongado, dificultando conclusões mais categóricas. Holt, 2016, por sua vez, enfatiza a importância de investigar os mecanismos mediadores, como a percepção de competência e a regulação emocional, que explicam por que o treinamento mental diário gera melhorias globais. Há, ainda, uma lacuna significativa no que diz respeito à adaptação cultural das técnicas. A maioria dos protocolos disponíveis foi desenvolvida e testada em países anglófonos, com participantes de modalidades individuais. A transposição para o voleibol brasileiro, praticado em clubes, escolas e projetos sociais com perfis socioeconômicos diversos, requer cautela e criatividade metodológica. Costa, Almeida, 2022. Estudos futuros poderiam explorar, por exemplo, a utilização de recursos tecnológicos acessíveis, como aplicativos de celular, para apoiar a prática diária de treinamento mental entre jovens. 2,5 Implicações para treinadores e recomendações práticas. Com base nas evidências revisadas, é possível delinear um conjunto de recomendações práticas para treinadores que atuam com atletas iniciantes de voleibol. Em primeiro lugar, sugere-se a reserva de 5 a 10 minutos no início de cada sessão de treino para atividades de preparação mental, estabelecendo uma rotina que sinalize a importância atribuída a essa dimensão. Tal espaço pode ser utilizado para a definição coletiva ou individual de metas para o dia, seguida de um breve exercício de respiração consciente e visualização guiada. A consistência diária, ainda que com durações reduzidas, é o fator que distingue intervenções efetivas daquelas meramente pontuais. Em segundo lugar, recomenda-se que o treinador atue como modelo de regulação emocional. Martens, 2012, já destacava que o comportamento do técnico durante partidas e treinos comunica, de forma implícita, padrões de enfrentamento de adversidades. Quando o treinador mantém a calma, evita críticas destrutivas e valoriza o esforço, ele legitima as mesmas atitudes nos atletas. A incorporação de perguntas reflexivas no feedback pós-erro, como: o que você poderia ajustar na próxima tentativa? Estimula a autorregulação e a orientação para a tarefa, em vez da preocupação com o resultado imediato. Em terceiro lugar, é fundamental envolver os atletas no processo de escolha e avaliação das técnicas. A literatura sobre motivação autônoma indica que a percepção de controle sobre as próprias metas e métodos aumenta o engajamento. Deci, Ryan, 2000. Assim, permitir que cada jovem selecione, dentre um cardápio de opções previamente ensinadas, aquela que mais lhe agrada para praticar diariamente pode potencializar os benefícios do treinamento mental. Por fim, cabe enfatizar que o treinamento mental diário não deve ser encarado como panaceia ou substituto do trabalho técnico e físico, mas sim como componente integrador da formação. Quando adequadamente implementado, contribui para formar atletas mais autônomos, resilientes e conscientes de seus processos de aprendizagem, qualidades que transcendem o voleibol e se estendem para outras esferas da vida. 3. Conclusão. O presente artigo buscou analisar o treinamento mental como ferramenta diária de aperfeiçoamento geral em atletas de voleibol iniciantes, sintetizando fundamentos teóricos, evidências e recomendações práticas. Os achados da revisão confirmam que competências psicológicas como autoconfiança, concentração e autorregulação podem ser desenvolvidas por meio de práticas consistentes e adaptadas à realidade da iniciação esportiva. Autores clássicos como Bandura, 1997, Vealey, 1986, e Orlick, 2008, fornecem as bases conceituais que sustentam a efetividade de técnicas como estabelecimento de metas, visualização, respiração diafragmática, atenção plena e diálogo interno positivo. Estudos contemporâneos, tanto nacionais quanto internacionais, corroboram esses achados e apontam que intervenções curtas, desde que diárias, produzem melhoras significativas no desempenho, no bem-estar subjetivo e na adesão à prática esportiva.
Ficou evidente que o contexto da iniciação no voleibol impõe demandas psicológicas específicas, relacionadas ao medo do erro, à sobrecarga cognitiva e à necessidade de pertencimento ao grupo. Nesse sentido, o treinamento mental não apenas complementa a preparação técnica e tática, mas atua como fator protetivo contra o abandono e como catalisador do desenvolvimento pessoal. As estratégias sugeridas, abertura diária com rotinas mentais, modelagem pelo treinador e envolvimento ativo dos atletas, são viáveis, de baixo custo e alinhadas com os princípios da pedagogia do esporte contemporânea. Em termos de implicações práticas, espera-se que os subsídios aqui reunidos auxiliem treinadores e demais profissionais a incorporar o treinamento mental de forma planejada e sistemática nas sessões com iniciantes. A criação de um ambiente que valoriza tanto o progresso técnico quanto o crescimento psicológico pode representar um diferencial competitivo e humano para as escolas de voleibol. Teoricamente, o artigo contribui ao sistematizar a literatura dispersa e ao apontar a necessidade de maior interface entre psicologia do esporte e pedagogia da iniciação. Como limitações, destaca-se a natureza exploratória e bibliográfica do trabalho, que não permite inferências causais. Pesquisas futuras poderiam realizar estudos longitudinais e experimentais que acompanhem atletas ao longo de uma temporada completa, avaliando o impacto do treinamento mental diário não apenas sobre variáveis psicológicas, mas também sobre indicadores objetivos de desempenho técnico, como eficiência do saque e precisão dos passes. Ademais, investigações que contemplem a adaptação cultural dos protocolos e o uso de tecnologias móveis são promissoras para ampliar o alcance dessas intervenções. Outra linha relevante seria a análise da formação de treinadores em psicologia do esporte, uma vez que a efetividade do treinamento mental depende, em última instância, da competência do profissional que o implementa. Em síntese, o treinamento mental diário configura-se como uma ferramenta poderosa e subutilizada no universo do voleibol iniciante. Sua adoção consciente pode transformar a experiência esportiva de milhares de jovens, preparando-os não apenas para jogar melhor, mas para viver melhor. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Almeida, R. C. Costa, L. F. Atenção plena e desempenho esportivo em adolescentes, um estudo quase experimental no voleibol. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, São Paulo, v. 11, número 2, p. 45 a 59, 2021. 2. Bandura, A. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, Freeman, 1997. Título em inglês que se traduz como Autoeficácia, o exercício do controle, obra seminal que define o conceito e suas aplicações. 3. Costa, L. F. Almeida, R. C. Adaptação cultural de intervenções psicológicas no esporte, desafios e possibilidades. Motriz, Rio Claro, v. 28, E10220002, 2022. 4. Deci, E. L. Rian, R. M. D. Watt, and, Y. Of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, v. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. 5. Ferreira, J. S. Mendes, T. C. Motivação e adesão em jovens atletas de voleibol, o papel das habilidades psicológicas. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Brasília, v. 41, número 3, p. 289 a 297, 2019. 6. Fonseca, G. M. Iniciação esportiva e cognição, o processo de aprendizagem motora no voleibol. Porto Alegre, Artimed, 2018. 7. Gold, D. Weinberg, R. S. Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. Referência clássica que oferece a base da psicologia do esporte e do exercício, traduzida como Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício.
8. Hatches e Georgiades, a et al. Self-Talk in Sports Performance, a Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, v. 14, número 2, p. 259 a 274, 2019. 9. Henriksen, K. et al. Psychological Interventions in Youth Sport, a Systematic Review. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 9, número 1, p. 134 a 160, 2016. 10. Holmes, P. S. Collins, D. J. The Petlep Approach to Motor Imagery, a Functional Equivalence Model for Sport Psychologists. Journal of Applied Sport Psychology, v. 13, número 1, p. 6083, 2001. Sigla do inglês que representa os elementos Physical, Environment, Task, Timing, Learning, Emotion, Perspective, essenciais para a prática de visualização eficaz. 11. Holt, N. L. Positive Youth Development through Sport. 2. Ed. London, Routledge, 2016. 12. Kabat-Zinn, J. Wherever You Go, There You Are, Mindfulness Meditation in Everyday Life. New York, Hyperion, 1994. Obra introdutória sobre atenção plena, cujo título em português significa: Onde quer que você vá, é você que está lá. 13. Locke, E. A. Latam, G. P. Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. American Psychologist, v. 57, número 9, p. 705 a 717, 2002. 14. Martens, R. Successful Coaching. 4. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2012. Clássico manual para treinadores, traduzido como Ensinando com Sucesso, que integra princípios de liderança e psicologia. 15. Oliveira, P. R. Efeitos do treinamento de metas e visualização no desempenho do saque em atletas iniciantes de voleibol. Journal of Physical Education, Maringá, v. 31, E3102, 2020. 16. Orlick, T. In Pursuit of Excellence, How to Win in Sport and Life through Mental Training. 4. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2008. Obra clássica que significa, em busca da excelência, referência central sobre treinamento mental no esporte. 17. Pereira, M. S. Lima, A. R. Mindfulness e Ansiedade Competitiva em Jovens Atletas, uma revisão sistemática. Psicologia, Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 38, E3832, 2022. 18. Ribeiro, C. A. Martins, F. J. Neurociência da Visualização Motora, Implicações para a Aprendizagem Esportiva. Revista Neurociências Aplicada ao Esporte, São Paulo, v. 3, número 1, p. 22 a 35, 2021. 19. Santos, D. R. Carvalho, E. F. Autorregulação emocional e diálogo interno no esporte de base, uma análise com atletas de voleibol. Conexões, Campinas, v. 21, E023010, 2023. 20. Silva, A. B. Santos, M. E. Abandono esportivo precoce, fatores psicossociais associados em adolescentes brasileiros. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, v. 26, número 4, p. 324 a 329, 2020. 21. Vealey, R. S. Conceptualization of Sport Confidence and Competitive Orientation, Preliminary Investigation and Instrument Development. Journal of Sport Psychology, v. 8, número 3, p. 221 a 246, 1986. Artigo seminal que define o conceito de confiança esportiva e sua mensuração. 22. Weinberg, R. S. Gold, D.
Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7. Ed. Champagne. Human Kinetics, 2019. Edição atualizada do clássico, abrangendo as mais recentes pesquisas em psicologia do esporte. Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.